Olá, amigos do RDTV, mais uma vez o Repórter Diário repercutindo os principais temas da região. Você já sabe, mas vou repetir: cidades, economia, dia a dia, política, tudo que acontece aqui em Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra tem espaço prioritário aqui no nosso RDTV. Agora, economia em pauta, vamos falar de tributos, enfim, e de data importante. Na próxima segunda-feira, dia 25 de agosto, vence o prazo para que as empresas possam aderir ao Refis, que é o programa de parcelamento de dívidas. Para falar mais sobre esse tema, quem pode, quem não pode, quais são os itens, os critérios que devem ser observados, o Repórter Diário recebe nesse momento o Edmilson Ataíde, ele que preside uma associação importante, das mais importantes aqui no ABC, a Associação das Empresas de Serviços Contábeis, a AESCOM. Edmilson, obrigado pela gentileza da entrevista, tudo bem? Eu que agradeço o convite e, na medida do possível, vamos procurar passar aí para o pessoal as principais regras desse importante parcelamento, né? Porque, na verdade, o Refis, o que ele é? O Refis é uma modalidade incentivada de parcelamento. Então, ele visa basicamente duas coisas. Propiciar que a dívida consolidada tributária, federal e previdenciária, ela seja paga com alguma dispensa, alguma redução de multa e juros, e num perfil de alongamento de prazo, né? Porque a ideia é o quê? É que você pague isso em até 180 parcelas, quando o convencional são 60 parcelas. E esse é até o ponto importante para a gente iniciar. Quais as empresas, quem pode aderir a esse Refis que vence a sua adesão na próxima segunda? Na verdade, assim, ele é bastante amplo, tá? Em primeiro lugar, a gente fala muito de empresa, mas pessoas físicas também podem participar do Refis, tá? Então, empresas e pessoas físicas. O que eles podem parcelar? Na verdade, débitos federais, então, a título de exemplo, né? Imposto de renda, contribuição social, PIS, COFINS, e débitos previdenciários, então, encargos sociais incidentes sobre folha de pagamento, tá? E a opção são para débitos que não estão inscritos, ou seja, débitos que estão em fase administrativa de cobrança, débitos inscritos em dívida ativa, ajuizados, ou seja, com cobrança de execução fiscal em andamento, tá? Então, assim, é bem amplo mesmo a possibilidade de tributos e de situações em que é possível optar. Óbvio que para cada situação você tem uma regra específica para cumprir o parcelamento. E de uma forma geral, você pode parcelar o seu tributo ou a sua dívida, no caso, em até quanto tempo? 180 vezes, Edmilson? Isso, eles fixaram uma parcela mínima, né? Mas no geral é isso, você pode parcelar em até 180 meses. Então, qual seria a ideia? A empresa ou a pessoa física, ela tem conhecimento do montante de débito consolidado, ou seja, o que é débito consolidado? É o débito com multa, juros e eventualmente honorários da procuradoria, honorários de execução, soma isso tudo e aí vai aplicar de acordo com a opção, quero pagar à vista, quero pagar em 30 vezes, em 60. Quanto mais curto for o prazo de pagamento, maior é o incentivo. Então, por exemplo, quem vai pagar à vista tem 100% de desconto na multa. Quem vai pagar em 180 meses, esse desconto cai para 40%. Né? Os juros a mesma coisa, ele tem uma tabela que escalona, você tem 45% de redução no juro até 25%. E os encargos de cobrança, né, honorários e custos relativos à execução, 100% de dispensa. Então, assim, é vantagem, né? Porque você não tem no parcelamento convencional essas possibilidades. Óbvio que se o contribuinte está, por exemplo, num processo judicial, discutindo o mérito da condenação, do suposto auto de infração, e percebe que tem chance de êxito, ele não vai fazer a desistência do processo. Mas para aquele que tem alguma dúvida se ganha ou não, ele pode fazer o quê? Faz a desistência do processo e engloba no parcelamento essas questões.
Algum item, Edmilson, nessa questão que seja a empresa ou seja a pessoa física deve observar? Porque à primeira vista parece muito vantajoso. Quem tem débito, tirando alguma exceção, alguma eventualidade, não teria motivos para não aderir. Mas para quem conhece mais a fundo, tem algum item que deve ser observado na hora de fazer ou repactuar essa dívida? Eu entendo que sim. Na verdade, assim, como é que vai funcionar o processo um pouco na prática, né? Primeira questão, ele é feito por certificação digital. A comunicação para parcelamento não é no balcão da Receita Federal, não é no balcão da Previdência. Você vai fazer via site, via atendimento ECAC, né? Então, a primeira questão, eu preciso ter a certificação. Se eu vou me fazer representar pelo meu contador ou por algum outro responsável, eu preciso passar uma procuração para essa pessoa para que ela possa agir em meu nome. E essa procuração é eletrônica também, né? Observar se realmente, como eu falei que é bem abrangente, observar se realmente eu tenho conhecimento do meu passivo, porque num primeiro momento eu vou fazer a minha memória de cálculo. Em cima dela, eu vou começar a pagar as antecipações. E essas antecipações elas são divididas em duas fases. Ou seja, nessa modalidade atual, você é obrigado a dar uma entrada do seu débito consolidado, você tem que dar uma entrada, que varia de 5% a 20% do débito consolidado. Isso você vai fazer. Então, primeira questão, se você não conhecer direito, você pode fazer essa memória de cálculo errada e pode até invalidar esse parcelamento depois. Então, ter conhecimento da memória de cálculo, esse é um cuidado. Segundo cuidado, saber que existem algumas situações que eu não, ou alguns tributos que eu não posso parcelar. Por exemplo, o Simples Federal. As empresas de Simples que estão com débito, elas não vão poder usufruir do parcelamento, né? Terceiro lugar, dependendo do estágio de cobrança que eu tenho, se é administrativo, se é um reparcelamento que eu quero, se é uma desistência de um processo judicial, eu tenho obrigações complementares que estão na portaria para serem cumpridas. Como quais, por exemplo? Por exemplo, eu tenho que, para poder repactuar um parcelamento em curso, eu tenho que fazer a desistência dele. E a desistência dele, ela é variável de acordo com a natureza do meu tributo. Ou seja, se você já está com algum financiamento, algum parcelamento, você pode encerrá-lo e aderir a esse outro. Exatamente. Eu devo, não é que posso, eu devo, se quero incluir ele aqui, eu devo fazer a desistência. E aí, por exemplo, se é um débito federal que está sobre a administração da Receita Federal ou Procuradoria, eu faço essa desistência via ECAC. Se é um débito previdenciário, eu tenho que protocolar a desistência na Receita Federal. Então, é aquilo que eu estou falando. Existem algumas situações que é importante que o empresário seja bem assessorado, exatamente, para que ele faça todo o trâmite legal, né? De uma forma que valide essa consolidação. Porque, na verdade, num primeiro momento, o contribuinte vai ter a memória de cálculo, ele vai ter as antecipações, a entrada mais prestações, e quem vai consolidar o débito é a Receita Federal. Isso vai levar 3 meses, 4 meses, não sei, aí é no time da Receita. E aí ela vem e fala, olha, o teu débito consolidado é tanto, você já adiantou tanto, falta tanto. Basicamente assim, o escopo do negócio. Edmilson, como a adesão se destacou, é só via internet, né? Pelo ECAC. Então é até às 11h59 da noite da segunda-feira, dia 25. Exatamente. Tá? Lembrando que a opção ela também é feita com o pagamento da primeira parcela. Então é assim. Para aderir tem que pagar primeiro. Tem que pagar primeiro. E a tendência, normalmente, quando acontece uma iniciativa como o Refis, é o pessoal deixar para a última hora. Segunda-feira tende a ser mais carregado, a exemplo do que acontece nas declarações do imposto de renda, que sempre os últimos dias corre risco de sistema, alguma coisa, ou nesse caso do Refis é diferente? Não, eu acho que nesse caso do Refis, inclusive, a coisa está agravada. Por quê? Porque entre a aprovação da lei e a normatização
da portaria conjunta da Procuradoria e Receita Federal, houve uma distensão de prazo. Para você ter uma ideia, a primeira portaria, que é a de número 13, foi publicada no Diário Oficial dia 4 de agosto. Ou seja, 20 dias. 20 dias para você resolver a vida, né? E assim, o que acontece? Eu acho que na prática, a grande dificuldade são os débitos de natureza previdenciária. E aí tem todo um histórico por quê, né? A Receita Federal ela já está se aparelhando há bastante tempo a trocar informações via ECAC do que se refere a débitos federais. Então, imposto de renda, contribuição social, PIS, COFINS. Por exemplo, eu numa rápida consulta via certificação digital ECAC, eu consigo levantar das empresas quais são os débitos dessa natureza. O previdenciário, como na verdade a Receita Federal assumiu a obrigação da arrecadação relativamente há pouco tempo, isso não está bem compilado no programa. Então hoje a minha consulta via ECAC para débito previdenciário é muito parcial. Eu tenho nuances do que eu devo, mas eu não tenho detalhamento. E nessa altura do campeonato, com a portaria sendo regulamentada dia 4/8, para você conseguir agendamento, é basicamente, se eu for pedir um agendamento hoje, com certeza eu já estourei o prazo. Então, tanto é que a FENACOM, os órgãos de representação do comércio, as entidades em geral, elas estão trabalhando para uma elasticidade desse prazo. Mas eu tenho minhas dúvidas se ela vai ocorrer. Agora, Edmilson, importante também, além desse tema bastante pontual e, aliás, de relevância na próxima segunda em relação ao Refis, queria também falar um pouquinho a respeito do trabalho da Escom aqui no ABC. Só para ter uma ideia hoje, e para o nosso internauta também ter uma ciência do campo que a gente está versando nesse momento. Quantas empresas nós temos ligadas aos serviços contábeis aqui na região do ABC? Então, eu não tenho números exatos, tá? Mas assim, nós temos o volume de empresas de assessoria contábil no ABC ele é expressivo. Porque você vê, dado de São Bernardo, por exemplo, eu sei que lá tem 600 empresas, Santo André umas outras tantas. Então, acho que se juntar a nossa base, que são 7 municípios aqui, né? Se você incluir aí São Bernardo, Santo André, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires, Rio Grande da Serra. Então, eu acredito que você tem aí próximo a 3.000 empresas aí, né? Então, é bastante expressivo o número de empresas contábeis que tem. E eu acho que hoje nós estamos passando por um momento muito importante dessa atividade. Justamente em função de que, na parte tributária, os órgãos fiscalizadores eles estão se aperfeiçoando. Então, o empresário hoje também tem que ter uma assessoria contábil bacana, né? Uma assessoria contábil de qualidade, porque ele também tem, acho que a grande questão hoje é isso, o contador tem que se aproximar, e vice-versa, o empresário do contador, o contador do empresário, para que haja uma assessoria de qualidade. Porque hoje o foco da informação é na empresa, né? Vamos pegar um exemplo aí, sem entrar em muita questão técnica, mas a própria nota fiscal eletrônica. Olha como ela muda a relação. Quando eu emito uma nota fiscal eletrônica agora, antes de eu passar essa nota para o meu contador, a Receita Federal já recebeu essa informação. Por quê? Porque é só com o ok da Receita Federal que você tira o documento auxiliar para tirar a sua mercadoria dentro do seu estabelecimento. Então, o que antes eu poderia atuar corrigindo dados de uma eventual nota emitida errada, hoje eu preciso trabalhar na base de dados do cliente, eu preciso corrigir a base de dados do cliente, né? Então, o que acontece? Com essa aproximação, eu acho que nós temos a oportunidade de efetivamente participar do dia a dia da empresa e efetivamente exercer o papel que o contador deve ter, que é o assessor primeiro, né? Do empresário na questão de administração, de fixação de preço, de controle, enfim. Aqui no Grande ABC, a Escom atua há quanto tempo, Edmilson? Na verdade, assim, a história da Escom ela remonta a alguns anos já. Isso sempre foi um desejo aqui da nossa região de ter uma entidade representativa forte
que não tivesse centralizado em São Paulo, porque hoje o Sescom faz uma representação muito competente da nossa base, né? Que o Sescom é o Sindicato das Empresas de Contabilidade, mas a gente queria uma coisa mais voltada, mais com a cara da nossa região, porque a realidade de São Paulo, às vezes não, via de regra é diferente da nossa aqui, né? Então, isso vem há mais de 6 anos aí. A gente formou uma associação, essa associação tinha um outro nome que era a Esconap Grande ABC, né? E aí, com o passar do tempo, nós acabamos então fazendo uma parceria forte com o Sescom, e hoje é a Escom do Grande ABC, né? Então, hoje qual que é a ideia? É a gente, através de educação continuada, cursos, através de reunião mensal de empresários, que é uma coisa muito bacana que a gente está promovendo aqui. Inclusive, dia 27 agora de agosto, a gente tem uma reunião de empresário em Diadema, que a gente procura fazer ela de forma rotativa. O que é? É conscientizar o empresário contábil da importância que ele tem e da necessidade de atualização que ele tem nesse momento. Porque, assim, na verdade, o que pode parecer um perigo inicial, que é esse monte de desafio novo, são oportunidades, são reposicionamentos da classe contábil, que eu acho que é uma oportunidade que a gente não pode deixar passar. Sem dúvida alguma. Aliás, oportunidade que eu também quero aproveitar, Edmilson, e agradecer a abertura de espaço na agenda. Faço ideia até por conta dessa data da correria que deve estar e da demanda também de trabalho, mas o Edmilson sempre muito atento, solícito aqui ao nosso contato e tenho certeza que vai voltar em outras oportunidades para atualizar esses e outros temas, porque você já viu o quão importante é falar a respeito de tributos, do dia a dia e desse trabalho. O empresário está envolvido em muitas coisas, muito se fala no Brasil da reforma tributária, mas é importante ter ciência aqui de cada imposto, de cada item, porque se já é problema a falta da reforma tributária, imagine você não estar em dia com os órgãos fiscalizadores. Aí a complicação é maior ainda. Edmilson Ataíde, presidente da AESCOM, Associação das Empresas de Serviços Contábeis aqui do Grande ABC. Edmilson, obrigado pela gentileza da entrevista. Sucesso ainda mais aí no trabalho e na condução da entidade. Eu é que agradeço a oportunidade e, havendo possibilidade, nós estamos aí para poder auxiliar. Com certeza. Mais informações já sabe, www.reporterdiario.com.br. Até a próxima.